bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível Vigiar e Punir do Michel Foucault. Sim! Yes! Bom, esse é um dos grandes clássicos do Michel Foucault, eu vou trazer hoje aqui pro canal, mas antes de mais nada quero pedir para que você que ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal, ative as notificações e também nos sigam pelas redes sociais porque por lá sempre haverá novidades, beleza? E assim, se você se interessou por esse livro maravilhoso e porventura você depois dessa review querer comprar este livro, use o link dessa booktuber que vos fala. Vou deixar o link aqui na Amazon, na descrição, para que você adquira este belíssimo exemplar para ajudar também a sua criadora de conteúdo e booktuber que vos fala, certo? Também quero deixar uns avisos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de filosofia, do Foucault, já tem um vídeo dele aqui no canal que é Em Defesa da Sociedade. Vou deixar o link também na descrição. E também nós temos aqui a Formação do Brasil Contemporâneo, um vídeo do incrível Caio Prado Júnior, meu primeiro contato com o autor. Então, essas são as duas reviews que eu acho que se você clicou nesse vídeo, vai gostar desses outros conteúdos também. Então, sem mais delongas, bora falar sobre este incrível e maravilhoso livro de Michel Foucault. Se você chegou até aqui, com certeza já sabe que esse é um dos livros mais famosos do Foucault. É pedido em muitos cursos de direito, em jornalismo até, em filosofia, em sociologia. É um livro muito multidisciplinar, se assim podemos declarar, certo? Como eu falei, essa é uma das obras mais famosas do Michel. Com certeza porque isso aqui se trata sobre o nascimento da prisão e tem conceitos muito clássicos como disciplina e poder, que é o que perpassa a maior parte das obras do Foucault, se não toda a obra, certo? A pergunta que o Foucault então vai tentar responder neste livro de 1975 é a seguinte: por que o sistema jurídico do Ocidente, em especial da França, que é o que ele está falando aqui, deixou de lado a tortura e a execução pública e escolheu deliberadamente o sistema de prisões como nós conhecemos hoje, como sistema para corrigir criminosos? Então é essa a pergunta principal que vai rondar este livro. Acho que se você já leu algo deste autor, você sabe com certeza que é difícil colocar um objetivo central aqui quanto a essa questão. Porque a beleza de ler um livro do Foucault é a sua interpretação pessoal daquilo que você vai entrar em contato. Então pode interpretar inúmeras coisas a partir desses textos, o que é perfeito e assim, por isso que eu indico ele para qualquer pessoa. Porque é realmente uma libertação intelectual, como foi comigo ao lê-lo. Porém, como eu sei que muitas pessoas gostam de entrar numa leitura e saber um objetivo, um tema central, vamos dizer assim, né, de maneira geral e bem superficial, que as principais transformações da sociedade entre os séculos 17 e 19 podem ajudar a responder essa pergunta que o Foucault levanta, que é, por exemplo, o fim do poder dos reis absolutos ali da França, o início da República Moderna também a gente pode declarar como sendo um dos principais motivos desse início, dessa transformação de paradigma. E também a gente pode até citar uma das afirmações mais famosas do Foucault de que o poder do governo ele não ficou menor com essas mudanças, mas mudou apenas de forma, ou seja, o poder muda de forma conforme a evolução da sociedade, certo? Tendo o nascimento da prisão, então, uma das características mais importantes de todo essa transformação social. Cara, Vigiar e Punir começa de um jeito de revirar o estômago daqueles mais fortes, sabe? É extremamente complexo o início desse livro, porque ele já vai começar a narrativa descrevendo o suplício de um homem, que é o Robert Damiens, em 1757. Este homem, então, ele foi condenado por parricídio e ele vai percorrer as ruas de Paris aos gritos de meu Deus, tenha piedade de mim, Jesus, tenha piedade. A sentença dele foi de ter a carne e os mamilos cortados por tenazes, além dos braços, das coxas e da barriga das pernas. Então a gente vai ler essa coisa meio gore, assim, no início desse livro. A mão direita dele, que foi o que ele segurou a faca que serviu para o assassinato, ela é queimada com fogo
de enxofre, as feridas elas vão ser cobertas de chumbo derretido, óleo fervente e piche. Veja, a cena é realmente grotesca, assim. O corpo, ele seria então puxado por carroças para ser desmembrado, só que não acaba acontecendo, o corpo não se rasga, ele vai ser cortado ainda e ser jogado ao fogo. Então é assim que começa a Vigiar e Punir. Se você chegou até aqui nessa leitura, calma que é só essa parte mais bizarra, assim, de ler, assim. E uma coisa excepcional aqui desse livro é que o Foucault, ele tem uma forma brilhante de abordar a história. Eu acho que vale muito a pena você assistir o vídeo de Em Defesa da Sociedade, que eu explico um pouco melhor sobre isso, porque o Foucault, ele não enxerga a história como algo que aconteceu apenas, mas ele vê como um depósito de ideias do passado para usar como um combate social hoje. Então, até por isso que ele pega esse fato histórico, que é o caso do suplício do Damiens, e vai analisar esse fato ao longo da história, e aí que entrelaça a história do nascimento da prisão justamente com esse caso. O Foucault sempre vai enxergar os fatos históricos como fatos políticos de revolução e etc. Eu acho que muita gente vem aqui para Vigiar e Punir, principalmente da parte assim da área jurídica, porque aqui o Foucault ele vai se debruçar sobre a legislação penal, então é bem juridiquês, sabe, em certos momentos. E ele também vai analisar aqui os métodos coercitivos e punitivos adotados pelo Estado, ou a figura do Estado, ou soberano, na repressão de uma suposta delinquência. Veja, a execução pública e os suplícios eram a regra e o destino dado para todos os criminosos, mas aqui ele faz uma afirmação bizarra, que é a de que era uma manifestação física da vingança do soberano sobre seus súditos indisciplinados. Preste atenção nesse termo indisciplinados que a gente vai conversar bastante nesse vídeo. Numa monarquia absoluta, a gente tem, como no governo francês, né, como eu falei, o rei ele tinha um completo poder sobre a legislação, né? Ele era a própria encarnação da lei. Logo, todos os crimes que eram ali cometidos diziam respeito a uma agressão pessoal ao rei. Por isso, ele começa dessa forma, porque ele vai analisar todo o problema de institucionalização do poder, e isso vai fazer um marco nos estudos sociológicos ao decorrer dos anos pós o lançamento deste livro. Eu não sei se vocês assistiram Tropa de Elite, o primeiro filme, que tem uma discussão com o Matias, que é o cara que tá tentando entrar no BOPE, e ele faz parte de uma faculdade de Direito no Rio de Janeiro, e eles estudam Vigiar e Punir. E justamente por ele ser um PM, ele acha extremamente agressivo Vigiar e Punir, porque ele realmente é transgressor. Ele vai tentar aqui analisar o porquê de tanta violência no sistema de punição daqueles que vão contra a regra. E ele é um homem negro, né, retratado ali no filme, e a gente fica analisando o porquê que ele se sobressalta na hora que ele vai explicar Vigiar e Punir. Todo mundo tá falando muito mal da polícia, exceto ele. Então aqui acho que a gente pode analisar como é importante os estudos do Foucault para a sociedade, porque justamente pessoas que defendem o sistema podem encarar esse livro como uma maneira transgressora, certo? Ele realmente vai mexer um pouco com as nossas crenças sobre o que é punir um criminoso, ou sobre quais são as pessoas que são geralmente punidas. Isso é muito importante. Então, por isso, talvez, que esse livro, assim, seja tão importante para direitos humanos, pode ser? Eu não sou estudante de direito, tá, gente? Então, eu não posso te dizer que tipo de abordagem se faz desse livro em escolas de direito, mas eu imagino que seja mais para esse âmbito, assim, de acordo com o que eu li e de acordo com o que eu enxerguei no Tropa de Elite, certo? Lembrando que Tropa de Elite é uma crítica, tá? A todo o sistema de segurança pública, ok? Até o papel do Wagner Moura lá, esqueci, o Capitão Nascimento, ele é uma crítica exacerbada de todo o sistema que ele faz parte, ok? Não sei, acho que isso ficou um pouco perdido, porque o Wagner Moura, ele é muito carismático e as pessoas acabaram se apaixonando por ele. Enfim. Mas o que nos interessa aqui mesmo é a mudança de paradigma, de como a gente vai sair de uma violência assistida até o enclausuramento dentro das prisões, né? É muito legal porque o Foucault, ele enxerga que o poder, ele não é uma coisa que vem de cima para baixo e esmaga as pessoas, mas ele fala que
Pelo contrário, o poder é uma coisa que vai constituir cada espaço dentro da sociedade, das relações da sociedade. E isso é muito interessante de ver, porque ele está dizendo que existe uma constante guerra social, não é necessariamente entre ricos e pobres, entre classe operária e classe burguesa. Na realidade, um tipo de guerra silenciosa que trabalha pelo poder. Aí você me pergunta, né, tá, mas por que os suplícios eles acabaram? Basicamente é porque esse tipo de violência do Estado, ele acabava em revolta popular. Ou vamos supor, está andando nas ruas de São Paulo, o governador João Dória decidiu bater em uma pessoa no meio da rua e espancar ela. Tudo bem, ele é um estuprador. Só que o que acontecia? Às vezes os carrascos e as pessoas que cumpriam a punição acabavam indo além do que deveriam na hora de punir essa pessoa. E aí as pessoas ficavam um pouco chocadas com o tipo de violência que elas viam assim, aos próprios olhos no meio da Avenida Paulista, entendeu? Gerava uma revolta popular e muitas vezes, o João Dória tinha que perdoar o cara porque basicamente ele já tinha cumprido a sua pena. Eu acho isso muito interessante, assim, da sociedade, sabe? A gente quer punir as pessoas, mas até um certo ponto do limite da minha humanidade. Veja, o Foucault vai afirmar aqui, por exemplo, que esse tipo de agressão e de violência tornava todo o sistema penal muito instável, né? E veja, é muito imprevisível e é pouco eficiente. Essa é uma palavra-chave aqui que a gente vai utilizar em Vigiar e Punir, a eficiência, né, do corpo. E conforme acontecia até a Revolução Francesa, veja só o contexto que nós estamos, né? A sociedade, ela começava a assumir umas características burguesas. Então, a gente estava falando de um momento de produtividade industrial, de aumento de performance, comércio em grande escala e mundialmente. Essa ineficiência em punir um criminoso, uma pessoa fora da norma, se tornou algo intolerável para esse tipo de sociedade que estava sendo criada. Afinal, como todos nós sabemos, é necessário proteger a propriedade privada para além dos direitos humanos. E essa talvez seja a minha maior reflexão quando eu leio Vigiar e Punir. É engraçado porque a gente vê os direitos humanos hoje como os que cuidam dos coitadinhos criminosos, né? A gente vê muito esse discurso horroroso por aí. Mas a ideia de humanidade, veja, a própria ideia de humanidade surgiu num período que a sociedade ela não queria se rebaixar ao nível do criminoso em violência, em ser tão violento quanto os crimes que os criminosos cometiam. O objetivo era resguardar, então, essa suposta humanidade que nós temos. Então, eu acho que é a partir desse momento que a gente pode até declarar que o Estado ele vai vender, isso mesmo, vender uma propaganda de humanismo, uma propaganda de que o poder ele não se exerce para punir ninguém. As leis existem aí não porque a gente quer te punir, tá? Mas que na verdade tudo é um exercício de benevolência por parte do Estado, tá? Se existem leis é para te proteger. De quê? De quem contra quê, né? Mas enfim. E vai pretender, com toda essa benevolência, apenas corrigir e reformar essas pessoas que estão fora da norma. Veja como isso é importante, porque ela começa a aumentar uma coisa muito simples, que é o aumento da intolerância àqueles que são diferentes da norma. E eu não estou falando só de criminosos aqui. O Foucault utiliza como grande exemplo, mas isso não significa que é apenas para quem cometeu um delito. Eu acho que esse tipo de interpretação é até um pouco simplória para esse livro, porque ele quer, assim, libertar as mentes da disciplina e justamente da disciplina dos corpos, porque ninguém quer ser igual a ninguém, mas a disciplina tende a fazer com que todo mundo siga um determinado comportamento, não necessariamente para o bem da sociedade, mas para o bem de uma paz. A paz que faz com que a propriedade privada se mantenha para as mesmas pessoas, e é uma paz, assim, capitalista, que a gente já sabe que é uma paz falsa. Então esse aumento de intolerância vai crescer, e qualquer diferença social, ou para qualquer pessoa que tenta pensar diferentemente daquilo proposto de comportamento, vai ser punido. E aí a gente entra na parte que eu considero libertadora intelectualmente, que é a parte 3 desse livro.
Então, gente, é nessa parte 3 do livro que a gente vai ter o que eu considero um dos melhores textos que eu já li na vida, que é sobre os corpos dóceis. Gente, isso aqui é verdadeiramente revolucionário, porque aqui ele vai falar assim, que existe sim um sistema de coerção sobre os corpos para que a gente seja mais eficiente, mais produtivo, e tudo isso, gente, para o capitalismo. Sim, ele vai fazer essa crítica aqui. Veja o que ele diz sobre isso. Tá na página 135 dessa minha edição aqui, ó. Ele fala assim: o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo torna tanto mais obediente quanto é mais útil. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma anatomia política que é também igualmente uma mecânica do poder. Ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros. E é uma coisa assim muito complicada ler isso e você reparar que talvez você esteja dentro da Matrix. Acho que essa foi a minha primeira reflexão quando eu li isso. Eu pensei exatamente em mim mesma, tirando os cabos e analisando quais comportamentos são realmente meu e quais são os comportamentos sociais que eu adquiri, porque era o comum, era o normal. Aquela interpretação que a gente tem de cidadão médio, né? É o cara branco, hétero, classe média e cristão. Então, será que isso são realmente escolhas próprias ou escolhas que fizeram por ele num adestramento social? Veja que impactante isso. Então, ele fala aqui que a disciplina é uma anatomia política do detalhe. E é aqui que ele vai falar que essa disciplina está presente em exércitos, escolas e hospitais psiquiátricos. Porque assim como o soldado precisa de uma disciplina para ter o corpo social do exército, assim como na escola tem toda uma metodologia de ser um bom aluno, de aprender, enfim. E como nos hospitais psiquiátricos você tenta ali consertar a loucura do louco. Veja que coisa impressionante, né? Então, é sobre isso esse livro. E é nauseante você, não a parte do suplício do Damiens, mas a parte que você percebe que talvez você esteja sendo disciplinado, ou pior, você seja um corpo dócil. E aqui ele vai falar, gente, sem interrupções, de como que são as nossas amarras disciplinares. Então, se você quer se debruçar mais sobre isso, eu aconselho fortemente a que você leia este livro, e é impecável, principalmente essa parte. Veja, tem até um capítulo sobre os recursos do bom adestramento. E aí que ele entra naquele conceito que eu falei para vocês sobre o panóptico. Ele percebeu que o sistema das prisões antigas na França eram bem peculiares. Você tinha uma torre bem no centro ali do pátio da prisão e ao redor da torre, em um círculo, as celas desses prisioneiros. E supunha-se que uma pessoa ficaria dentro desta torre observando os prisioneiros ao ponto de vê-los se está cometendo algum tipo de delito ou tentando fugir ou fazendo alguma coisa que não deva dentro da prisão. A ideia, necessariamente, é que as pessoas, os prisioneiros, eles comecem a sentir que eles estão sendo vigiados 24 horas por 7. Só que não necessariamente tinha uma pessoa lá todos os dias, ou todas as horas, ou estava prestando atenção exatamente na sua cela, porque ela podia estar virada de costas para onde você estava. A ideia aqui é você criar um sistema de vigilância mental. Por isso que eu faço tanto essa reflexão com Matrix, sabe, quando eu leio isso aqui. Mas é justamente essa reflexão dele, de que em algum momento a gente vai adquirir um senso do panoptismo, sei lá, eu tô criando isso, mas um senso de que a gente está sendo observado a todo instante, a toda hora. E ler isso é realmente perturbador. Mas o que eu acho aqui mais impressionante desse livro é estudar o panóptico. Por isso que eu falo que a parte 3 desse livro, para mim, é a fundamental para você que quer estudar Vigiar e Punir. Vamos fazer uma alusão aqui da nossa sociedade. Hoje, as câmaras de vigilância em locais públicos, por exemplo, não seriam a fim de monitorar e acompanhar cada passo do cidadão dentro da nossa sociedade? Eu acho que Vigiar e Punir mostra pra gente como a nossa sociedade é claustrofóbica. Essa sensação que eu tive. E é claustrofóbica
para tentar extrair da gente a mais pura eficiência que o corpo poderia produzir. E não tem como desassociar a disciplina que a gente acompanha durante a nossa vida inteira ao panoptismo, não tem como desassociar isso, sabe? E vale salientar aqui que o Foucault, como sendo assim da comunidade LGBT da década de 70, eu acho sim que ele considerava os anormais como a própria comunidade que ele fazia parte. Ele se considerava um outsider, com certeza. E assim, eu também acho que hoje em dia os anormais são aqueles que não são o cidadão médio, sabe? O cara da classe média, branco, hétero, cristão. Tudo aquilo que não faz parte desse molde ou da família doriana não faz parte da normalidade. Então, todas essas minorias aqui podem ser consideradas esses anormais e que devem ser normalizados, normatizados. Então, assim, é uma reflexão muito importante para os nossos dias. Vigiar e punir, mesmo sendo de 75, parece muito real ainda hoje. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa review, daquilo que eu tentei trazer aqui para vocês. Peço para que você curta este vídeo e também, se você quiser comprar esse livro, vou deixar o link aqui na descrição para você adquiri-lo pelo meu link. Então é isso, pessoal. Vejo vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!